Graça e paz, meus queridos irmãos da Sala do Discipulado. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para gravar a nossa aula da Sala do Discipulado. E eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, que nós estamos aí com muita saudade dos irmãos, mas ao mesmo tempo nós permanecemos orando para que Deus esteja abençoando os irmãos, junto aí às suas famílias, e nos ajude a passar por este momento tão difícil, né, e sairmos ainda deste momento ainda mais fortalecidos, mais convictos do Senhor, né, mais prontos a servirmos o Senhor nosso Deus na beleza de sua santidade. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje, da nossa revista, a revista que tem por título Começando a Vida Cristã, né, nós estamos aí na revista 1, e hoje a nossa lição é a lição de número 11, que tem por título Por que devo ser batizado? Né? O tema da revista é sobre o batismo, né? E ele lança essa pergunta, por que devo ser batizado? Pergunta esta que a gente vai aí em busca de respostas, né, durante toda a nossa lição. E aqui já no início da lição nós temos a parte onde tem assim, guarde no coração, que é o texto em destaque, é o texto bíblico que é usado para fundamentar todo o assunto da lição sobre o batismo. E é o texto lá de Mateus 28 e 19, que nos diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma missão que foi dada à igreja, né, aos discípulos do Senhor Jesus, já no momento inicial ali, quando Jesus ele ressuscita e Jesus ele volta para o céu e ele comissiona os discípulos, os apóstolos, para que eles cumpram essa missão. Então, a missão era ir. Não é? Então, o ir no sentido não de que eu saio daqui para poder chegar lá e começar a fazer alguma coisa, não. Mas no sentido de ir, e à medida que eu vou, eu já vou anunciando. Então, se eu saio daqui para um outro local, eu já vou anunciando, falando do Evangelho. Não é? E o texto diz aqui, ide, portanto, fazer discípulos. E o fazer discípulo, tem aí, essa parte do fazer discípulo, ela tem aí dois momentos, né, em que se cumpre essa palavra do fazer discípulo. O primeiro momento é o momento da evangelização, é aquela mensagem inicial, onde nós falamos de Jesus, falamos do seu amor, apresentamos Jesus para as pessoas. Então é aquela fase inicial, não é? Onde a pessoa tem o primeiro contato com essa mensagem, que é o evangelho. Aí depois vem a segunda parte do ir e fazer discípulo, que é justamente você dar o alimento mais sólido, não é? A palavra mais firme, para que a pessoa se firme realmente ali naquele propósito de servir ao Senhor na fé no Senhor Jesus Cristo. E aí depois do ir e fazer discípulos, né, de todas as nações, aí vem o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus dizendo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É bem interessante aqui essa colocação, né, que a lição ela faz com relação ao batismo. E aqui na introdução, nós vamos ver que o comentarista da lição, ele diz o seguinte, né? Ele compara o batismo com a lavanderia. E eu gostei muito desse ponto, né? Porque os irmãos sabem que também é a nossa área. Nós também temos uma empresa que é uma lavanderia. Mas aí ele compara aqui o batismo com uma lavanderia, quando a lavanderia ou tinturaria, ela vai pegar as roupas e vai imergir as roupas para que as roupas fiquem novas. Então essa é a ideia do batismo, né? Pelo batismo, nós realmente temos essa oportunidade de viver essa nova vida em Cristo. É a partir desse testemunho público que a gente assume esse compromisso aí. Então a ideia da expressão batismo, não é essa, é imergir, mergulhar. Assim como nós pegamos uma roupa e para tingi-la, nós temos que mergulhar ela, não é? Imergir ela, fazer ela mergulhar naquela tintura para que ela saia ali com uma característica diferente. Então assim também é o significado dessa expressão batismo, né? Então batizar vem de uma expressão grega, do verbo grego, né, que significa imergir, mergulhar. É a palavra grega baptizo. Então a palavra grega baptizo, ela significa imergir, batizar, certo? Então é por isso que aqui no texto, né, da lição, o autor da lição, ele faz esse comentário, comparando o batismo com o imergir, o mergulhar de uma roupa na tinturaria, ao ponto que a roupa ela sai completamente nova.
né, pronta ali para uso novamente, né? E assim nós também, na fé no Senhor Jesus Cristo, através do batismo, nós estamos prontos para essa nova vida que o Senhor nos propõe, uma vida na fé em seu Filho. Como nós já dissemos, a ordem para o batismo, ela partiu do próprio Senhor Jesus Cristo. É uma ordenança para a igreja, é um mandamento para a igreja, né? É um ritual, mas é um ritual que deve ser cumprido. Por isso nós precisamos enxergá-lo também como uma obra de justiça. Jesus mesmo, ele fala isso para João Batista quando ele vai até João Batista para ser batizado por João. E naquele momento João questiona e diz: mas Senhor, tu vens a mim para que eu te batize, quando na realidade eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus, para dar o exemplo, Jesus naquele momento ele diz assim a João: deixa por agora, porque convém que se cumpra toda a justiça. Então o batismo também é uma obra de justiça, né? Faz parte das boas obras, e nós sabemos que as boas obras elas não salvam, mas Deus preparou as boas obras para que os salvos andem nela, ou nelas, né? Então o batismo é uma boa obra, uma obra de justiça ao qual o crente ele precisa realizar sobre a sua vida. É uma ordenança, um mandamento de Jesus, né? Então o ponto 1 da lição diz a ordem do batismo. E a ordem era essa, que os discípulos eles fossem, e a partir do momento que eles fossem falando de Jesus. Nesse primeiro momento, né, esse discipulado se daria pela evangelização e depois aprofundando essas doutrinas bíblicas aí. E os que aceitassem essa mensagem de salvação, eles iam aprendendo mais do Senhor, né, e através da profissão de fé, eles iriam assim estarem aptos ao batismo. Agora, o batismo ele precisa ser realizado com água, né? E também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é um simbolismo, mas ele precisa ser realizado dessa forma. E o ponto 2 da lição vai dizer o significado do batismo, o que significa o batismo. E eu quero destacar o texto de Romanos, capítulo 6 e o verso 4, que nos diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E eu quero destacar também o texto de Colossenses, capítulo 2, e o verso 12, que vai mais ou menos tratar a mesma coisa, que nos diz assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o significado do batismo, segundo esses dois textos apresentados por Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios e na epístola de Paulo aos Colossenses, é que, em primeiro momento, o batismo ele representa que nós estamos mortos para o pecado. Então, assim como Cristo morreu, não é? Por conta do pecado, nós também estamos mortos para o pecado. Então, agora nós não vivemos mais para o pecado, para uma vida mundana e carnal. Não, a proposta agora é diferente. Então o significado do batismo é esse. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo publicamente: eu estou morto para o pecado. O segundo significado é que, além de estar morto para o pecado, eu estou sepultado com Cristo. Então, assim como Cristo foi sepultado, eu também me sepulto a mim mesmo, a minha carnalidade. E é por isso que Paulo ele vai dizer lá aos Gálatas, capítulo 2 e o verso 20, ele vai dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então é essa ideia de que você está morto para o pecado, de que você sepultou ali, junto com Cristo, você foi sepultado também, mas do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dos mortos, então eu também estou agora pelo batismo ressuscitado com Cristo. Eu estou morto para o pecado, eu fui sepultado nessa ideia do imergir, de chegar ali, de deixar aquele velho homem ali, e a partir de agora eu saí daquela situação para viver uma nova vida em Cristo. Então ressuscitado com Cristo, como nos diz o texto. E por fim, chamado para andar em novidade de vida. Então ninguém passa por esse processo para continuar vivendo da mesma forma. Continuar pecando, continuar se entregando ao pecado, não. Mas nós temos que lutar contra o pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar. Não quer dizer isso. Mas a nossa vida agora vai ser uma vida de luta contra o pecado. Nós não vamos nos acomodar a essa situação. E é pelo batismo também
que o crente ele começa ele se liga a este corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Então é pelo batismo que de fato o crente ele se torna membro do corpo de Cristo, não é? A gente vai ver que na história cristã, a partir dos próprios ensinamentos de Jesus, todos aqueles que iam aceitando a mensagem de Jesus e que queriam se tornar seguidores de Jesus e que aceitavam essa mensagem de salvação em Cristo, eles se submetiam à ordenança, ao mandamento do batismo, não é? Então, não pode haver testemunho de fé, não pode haver testemunho cristão sem batismo. Claro que existe um tempo até chegar ao batismo, a gente vai ver isso na lição também, mas todo aquele que professa fé em Jesus, ele precisa realmente cumprir essa ordenança de Jesus sobre a sua vida. E a partir daí, ele faz parte agora do corpo de Cristo, faz parte da igreja, se torna membro da igreja, não é, com todos os seus direitos, mas também com as suas responsabilidades como cristão. Aí nós chegamos ao ponto 3 da lição, que fala sobre o modo do batismo. E a primeira coisa que eu quero destacar, algo que eu já falei, é que o batismo ele é realizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente vai ver que existem igrejas que realizam o batismo de outra forma, não é? Por exemplo, existem igrejas que não estão cumprindo aquilo que Jesus falou, a grande comissão, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o texto em destaque da nossa lição. Tem igrejas que batizam somente em nome de Jesus, não é? Mas não desmerecendo o nome de Jesus, que no nome de Jesus há poder, mas é fazer da forma como Jesus pediu que fizesse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o cristão ele precisa ter essa consciência, a consciência da Trindade Santa, não é? O Deus Pai que criou todas as coisas, o Deus Filho que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e o Espírito Santo que é hoje o nosso Deus também, o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Consolador. Então, o cristão ele precisa trazer esse conceito sobre a sua vida, e no batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Nós estamos também professando este conceito, não é? Do nosso Deus, que é um Deus trino. Nós vamos estudar também isso em outras lições. Mas o batismo deve ser realizado com água, não é? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, deve ser realizado com água, mas com água suficiente, porque com relação também à forma como ser batizado, não é? E com relação ao uso da água, existem também outras formas que fogem daquilo que é o modelo bíblico. E por isso que nós nos chamamos batistas, não é? Porque nós cremos no batismo de crentes, daqueles que professam a fé em Jesus e que são batizados por imersão, assim como nos diz a origem da palavra. Como eu já falei, a palavra ela tem origem no grego do verbo imergir, mergulhar, né, do grego que é baptizo. Então, irmãos, nós temos aí basicamente 3 formas que são usadas para se batizar as pessoas. Lembrando que se realiza o batismo sem água suficiente e sem mergulhar a pessoa, na realidade a pessoa não foi batizada. Esse é o nosso contexto. Mas eu preciso falar para vocês aqui que existem outras igrejas fazendo de outra forma. Quais são as formas? Existem basicamente aí 3 formas, né, para se realizar esse cerimonial. A única forma bíblica é a do mergulho, é a da imersão, que tem a ver realmente com aquilo que nos ensina o original grego, aquilo que é a revelação de Deus recebida pela sua palavra, né, através dos apóstolos, que é o imergir, o mergulhar, através da expressão grega baptizo. Mas aí nós temos também a aspersão. A aspersão é aquela ideia de você borrifar, não é, com gotículas. Então quando você borrifa, sacode assim água, não é, na pessoa, então essa seria uma forma de batizar também. Mas não tem nada a ver com a expressão mergulhar e imergir. A outra forma que as igrejas têm usado é aquela de derramar água na cabeça, né? Então vai lá e derrama um pouco de água sobre a cabeça. Então aspersão é borrifar, afusão é derramar água na cabeça e imersão é mergulhar, imergir, né? Então essa é a forma realmente bíblica. E foi assim que Jesus foi batizado, foi assim que o eunuco foi batizado por Filipe, está lá no livro de Atos, no capítulo 8, e foi assim também que os apóstolos batizaram desde o início, né? E eu gostaria nesse momento, chegando ao ponto 4 da lição, em que ocasião então se dá o batismo,
a partir do momento em que há essa conversão na vida da pessoa. Nós não podemos determinar, irmãos, um tempo, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Nós não podemos determinar um tempo, mas é preciso haver discipulado, não é? E o comentarista da lição aqui traz o exemplo do batismo do eunuco. E eu quero falar para os irmãos como se deu aí esse batismo do eunuco por Filipe, não é? E a gente vai ver que o eunuco, ele vinha ali, voltando para a sua nação, para a Etiópia, porque o eunuco, ele era um superintendente, um alto oficial da rainha Candace. E ele veio para Jerusalém para adorar, né? Esteve ali durante o dia de Pentecostes e voltando para a sua nação, ele ia lendo o profeta Isaías, só que ele não estava entendendo. E o Espírito do Senhor fez com que Filipe se aproximasse daquele carro que ia aquele eunuco e perguntou ao eunuco: tu entendes o que lês? Essa foi a pergunta de Filipe ao eunuco. E aí ele questionou Filipe sobre aquele texto. O autor aqui está falando dele ou está falando de outra pessoa? E Filipe teve a oportunidade de falar de Jesus, de explicar aquele texto das Escrituras a partir, né, da sua fé no Senhor Jesus. E o eunuco, ele creu nesta mensagem, nesta palavra. E a partir daí, ele teve também que professar, porque ele quis se batizar. E Filipe questionou: é lícito você se batizar, mas desde que você creia. E aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que impede que eu seja batizado? Nada. E eles pararam no lugar onde tinha água suficiente, desceram até aquelas águas ali, e Filipe batizou o eunuco. Então, neste processo, a gente vê, primeiro, ele aceitou a mensagem do Evangelho, não é? Ele aceitou quando o Filipe falou para ele de Jesus. Segundo, ele era uma pessoa que, de qualquer forma, ele foi discipulado, porque a Bíblia nos diz que Filipe começou a expor para ele as Escrituras enquanto estavam viajando. Nós não temos ideia de quantos dias Filipe, ou quanto tempo Filipe passou ali ao lado do eunuco. A Bíblia não relata isso, mas era uma viagem muito longa de volta para a Etiópia, não é? E quem sabe quanto tempo Filipe levou ali para discipular o eunuco. Mas o interessante é que Filipe discipulou o eunuco. Não importa quanto tempo foi, mas houve um discipulado. Então houve uma aceitação da mensagem do Evangelho. Ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é discipulado por Filipe, né? Filipe expõe para ele as Escrituras. Ele professa a sua fé. É a questão da profissão de fé, que todo batizando, todo aquele que almeja se batizar, ele precisa também professar essa fé publicamente. E após esse momento veio então o cerimonial do batismo. Chegamos assim ao quinto ponto da nossa lição, que fala sobre a bênção do batismo. E eu quero deixar bem claro aqui que o batismo, ele não salva, mas o batismo é para os salvos. O batismo não confere graça a ninguém. O batismo não vai trazer uma bênção, uma prosperidade, ou vai fazer com que você esteja na condição de comunhão com Deus. Pelo contrário, o batismo é para aqueles que são salvos, que alcançaram, que foram alcançados por esta graça de Deus, que alcançaram esta convicção em Cristo e agora se submetem a este mandamento. Então a grande bênção do batismo não está nessa visão sacramentalista, nessa visão que nós encontramos, por exemplo, dentro do catolicismo romano. Não é que você está ali, quando você se põe nessa condição, você vai receber uma bênção tal por conta daquela sua atitude. Não, mas a bênção que nós recebemos e que nós encontramos no batismo está no privilégio de você participar daquele momento, porque é um privilégio. Nem todas as pessoas podem participar do batismo, porque não creem em Jesus, não professam Jesus como Salvador das suas vidas. O Espírito Santo não derramou essa graça na vida dessas pessoas ao ponto de fazer com que essas pessoas elas se convertam ao Senhor, se convençam dessa mensagem de Deus salvadora. Então é um privilégio para você, você foi alcançado por Deus. Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Nós é quem fomos alcançados por Jesus, e nós não alcançamos Jesus, mas ele nos alcançou. E nós cedemos a esse seu amor, a esse seu sacrifício, a essa ação do Espírito Santo que vem para nos trazer essa convicção de salvação. Então, a bênção do batismo está no privilégio que você tem de participar, no privilégio que você tem de participar e na oportunidade que você tem de se submeter a este mandamento de Jesus em obediência à sua palavra, mas também pela oportunidade que você tem de testemunhar publicamente de quem você é
e dizer, a partir de agora, eu faço parte desta família, eu sou também filho de Deus. Como nos ensina lá o Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 12. O texto nos diz que todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é? Então, os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, se submetem também à sua palavra, se submetem ao seu mandamento, à sua ordenança, porque para ser crente em Jesus tem que se submeter a Jesus. E aí vão também buscar um momento, não é, de verem se cumprir sobre a sua vida esta ordenança, o mandamento do batismo. Então, aí está a grande bênção, não é, do batismo. Então, na lição de hoje, você aprendeu que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. A ordenança significa mandamento, é um mandamento, nós precisamos realizá-lo. O batismo faz parte das obras, das boas obras que Deus preparou para que os crentes, os salvos, andem nelas. O batismo é uma obra de justiça, como disse Jesus a João Batista, né? O batismo é um nascer espiritual, é um renascer espiritual, morrer para o mundo, né, e nascer para Cristo. É um sepultar do velho homem, para que a partir de agora esse novo ser em Cristo, ele venha a viver essa nova vida em Cristo, uma vida completamente diferente, uma vida não mais na carne, mas uma vida agora em espírito. O batismo é uma identificação com Cristo, não é? Quando eu me batismo, eu estou me identificando com Cristo na sua morte, no sepultamento de Jesus e também na sua ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou e agora está vivendo na glória, nós também agora não voltamos mais para aquela vida de pecado. Estamos numa vida completamente diferente. Pela presença do Espírito Santo agora vivemos em santidade. O batismo, ele deve ser feito com água, não é? Água suficiente para que haja imersão, para que você realmente faça de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina e de acordo com aquilo que foi também a revelação nos textos originais no grego, não é? Então a expressão baptizo, imergir, mergulhar, e não a expressão borrifando água ou derramando aguinha na cabeça, a fusão, mas por imersão, não é? Então deve ter água suficiente, deve ser realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, após a conversão e também depois de a pessoa ser discipulada. A pessoa precisa realmente compreender os motivos, não é? E compreender a sua fé em Cristo Jesus. O batismo, ele deve ser realizado para os salvos, para aqueles que creem, não é? Então, somente os que creem devem ser batizados. Então, nós não concordamos, por exemplo, com o batismo de criança, não é? Porque o batismo é para os que creem. Então, a criança, ela não creu ainda. E outra, a criança delas é o reino dos céus, Jesus vai ensinar, não é? Das criancinhas delas é o reino dos céus, e Jesus até pede que nós nos tornemos como uma delas, né? Então não há necessidade de se batizar a criança. Agora o adulto sim, porque é o testemunho de fé, é o testemunho de alguém que está agora arrependido, não quer mais viver uma vida de pecado e quer viver uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós, batistas, nós cremos no batismo bíblico, né? Realizamos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e realizamos o batismo daquele que crê, daqueles que podem professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O batismo é um testemunho de fé, como nos diz aqui, né, naquilo que a gente aprendeu na lição, mas ao mesmo tempo é também uma oportunidade e um privilégio, né, de você fazer parte deste corpo, entrar para fazer parte da igreja, ser membro de uma igreja e ali poder desenvolver a sua vida cristã, crescendo no conhecimento, crescendo na graça, crescendo no serviço, crescendo na comunhão, no amor, não é? Para com os irmãos, nesse amor fraterno que nós vivemos de uns para com os outros, e também é uma oportunidade de você crescer em evangelizar, falar do amor de Deus para outras pessoas, não é? Viver essa proposta de Deus na comunidade de fé, que é uma vida de amor, uma vida caridosa, uma vida piedosa. Então, meu querido irmão, a palavra que nós deixamos para os irmãos da sala do discipulado é que o motivo pelo qual nós estamos juntos ali estudando, não é, essas lições aí, conhecendo mais da palavra, é justamente
para fazer com que vocês estejam aptos para o batismo, cumprindo aquilo que é o mandamento de Jesus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Vocês já ouviram o Evangelho. Através do Evangelho, dessa mensagem de salvação em Cristo, vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vocês já são salvos. Porque a salvação não vem pelo batismo, mas vem pela fé em Cristo. Mas nós também estamos aí na sala do discipulado, porque vocês precisam ser discipulados, para que vocês cheguem até esse momento, que é um momento que é um privilégio, é uma oportunidade de Deus para as vossas vidas. Vocês cheguem cheios de convicção. Então essa é a palavra que nós deixamos para vocês nesta manhã, e que Deus abençoe vocês, e até a semana que vem, quando estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe os irmãos.